Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 90 da nossa jornada, dia 31 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos são Levítico capítulo 2 e capítulo 3, João 21, Provérbios 18 e Colossenses 1. Hoje é um daqueles dias em que tudo converge para um ponto central. Quem é Jesus? E como estamos vivendo diante disso? Portanto, você que está no desafio dos 20 dias, o que eu quero te dizer hoje é: esteja pronto. A volta de Cristo não é teoria, é promessa. Não digo isso para gerar temor, mas alinhamento. Viva de forma consciente, coração limpo, vida ajustada, prioridades corretas, porque no fim não é sobre quando Ele vai voltar, é sobre como Ele vai nos encontrar. Portanto, prepare o seu coração, o seu secreto, permita que o Senhor fale com você, aproveite e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E sem mais delongas, Levítico capítulo 2 e capítulo 3. E reforçando, entramos em uma parte mais densa mesmo na leitura, mas é também onde Deus começa a revelar coisas profundas para quem permanece. Levítico é Deus ensinando como o povo deve se relacionar com Ele naquela época antes de Cristo. No capítulo 2, vemos a oferta de cereais. Diferente do holocausto, que era totalmente queimado e envolvia sangue, essa oferta não. Ela representa gratidão, dedicação, entrega diária, não envolve sangue. Essa oferta representa a vida comum sendo entregue a Deus. O trabalho, o esforço cotidiano, e cada elemento carrega um significado. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, de presença, unção. O incenso é a oração e a adoração que sobem a Deus. As coisas feitas sem fermento representava pureza, não tinha corrupção. E um dos pontos importantes, Deus diz: não deixará faltar o sal da aliança. O sal na Bíblia representa aliança permanente, fidelidade, algo que não se corrompe. Nossa entrega precisa ter constância, não apenas intensidade momentânea. Já em Levítico 3, vemos o chamado sacrifício pacífico. E aqui muda completamente o tom. Não é sobre culpa, é sobre comunhão. Essa oferta simboliza paz com Deus, relacionamento restaurado, celebração da comunhão. Parte da oferta era queimada para Deus, parte era comida. Aqui aponta para intimidade, relacionamento, proximidade. No geral, esses capítulos mostram que o nosso Deus é um Deus santo e a forma de se aproximar dele importa. Em Cristo, tudo o que Levítico apontava foi cumprido. Hoje não oferecemos mais animais. Através de Jesus temos paz com Deus, mas ainda oferecemos a nossa vida a Ele. Partindo para João, capítulo 21, começa com uma cena que parece comum, mas não é, e você verá. Pedro diz que vai pescar. E isso não é só sobre pesca. Aqui pode haver um retorno ao antigo. Pedro volta ao que conhecia antes de Jesus. E o resultado? O mesmo antes de Jesus. A Bíblia diz que naquela noite não pegaram nada. Isso me soa muito familiar e já me deixa atenta, porque tem um cheirinho de que Jesus agirá. Então, de manhã, Jesus aparece, mas eles não reconhecem. E ele pergunta se eles tinham algo para comer. E mesmo sendo o Senhor, ele os envolve no processo e dá direção. Lancem a rede. E acontece o milagre, de novo. Isso não é coincidência. Jesus está recriando o cenário do chamado lá em Lucas, capítulo 5. Ele está restaurando Pedro no mesmo lugar onde tudo começou.
porque Jesus não desperdiça nada. E o interessante é que inicialmente Jesus pede peixe, mas quando eles chegam, já existe peixe e pão preparados. Jesus não precisava do que eles trouxeram, mas os convida a participar. Sou apaixonada pela cena que vem a seguir. Jesus para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E no original a palavra para amor aqui é ágape, um amor sacrificial, completo, que era o amor que Pedro dizia ter. Pedro responde: eu te amo. E essa resposta, esse amor no original é filéu, amor de amizade, afeto. Isso acontece 2 vezes. Na terceira, Jesus desce o nível e usa a palavra filéu. Pedro, tu me filéu, então você me ama, mas não é tudo aquilo. E Pedro se entristece. Jesus não está rejeitando Pedro, ele está encontrando Pedro onde ele consegue amar naquele momento. Antes da morte de Jesus, Pedro achava que tinha o amor ágape, sacrificial, completo, mas depois de negar a Jesus, Pedro não se sente capaz desse amor. Jesus mostra que já sabia que o amor de Pedro era filéu. Pedro é que não sabia, e mesmo assim, nas 3 vezes, Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Jesus profetiza a morte de Pedro, que Pedro seria crucificado. Segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Aquele que negou terminou fiel até a morte e com amor sacrificial. João termina dizendo que nem todos os feitos de Jesus caberiam em livros. E é lindo pensar que João se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. Não por soberba, mas porque ele entendeu quem ele era em Jesus. E no fim, para nós, o chamado continua simples: siga-me. E partindo para Provérbios, capítulo 18, já começa nos mostrando que quem não sabe ouvir acaba se afastando da sabedoria e que falar sem pensar é caminho para erro e destruição. Um dos pontos centrais é o poder da língua. Provérbios repete muito isso. Palavras podem gerar vida ou morte, ainda que seja difícil, é um exercício de maturidade. Também vemos que a verdadeira segurança não está no que temos, mas em Deus. Provérbios diz que o nome do Senhor é como uma torre forte, lugar de refúgio e proteção. Nos relacionamentos, aprendemos que feridas não tratadas criam barreiras difíceis demais de quebrar. E que quantidade de amigos não significa profundidade, pois há amizades que são mais próximas que irmãos. No fim, Provérbios 18 nos chama a viver com mais prudência, cuidar das palavras, guardar o coração e confiar verdadeiramente em Deus. E para finalizar o dia de hoje, Colossenses capítulo 1 começa mostrando uma igreja marcada por 3 pilares: a fé em Cristo, o amor pelas pessoas e a esperança no céu. Paulo deixa claro que o evangelho verdadeiro sempre produz fruto. Ele cresce, transforma e gera vida real. Depois, ele faz uma oração poderosa para que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele diz que quem conhece a vontade de Deus vive de modo digno, conhece a Deus e assim é fortalecido com todo o poder. Então, Paulo traz o que realmente importa. Ele diz quem é Jesus, e esse é um dos trechos mais completos e profundos da identidade de Cristo. Paulo resume tudo. Jesus é a imagem do Deus invisível,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus não é parte da história, ele é o centro de tudo e mais, ele é o cabeça da igreja. Ele tem a primazia em tudo. Toda a plenitude de Deus habita nele. E através da cruz, ele trouxe paz e reconciliou todas as coisas. Olha como é profundo. E aqui entra algo muito forte sobre nós. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora, através de Jesus, fomos reconciliados. E não só perdoados, fomos apresentados como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não é sobre o que fazemos, é sobre o que Cristo fez. Mas há um ponto necessário e essa é a nossa parte: permanecer firmes na fé. O mistério do Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. É sobre Ele habitar em nós. E isso muda nossa identidade, nossa vida, nosso propósito. Em Colossenses, Paulo diz que sua missão é anunciar Cristo, ensinar com sabedoria e conduzir cada pessoa à maturidade em Cristo. Cristo nós anunciamos para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. O foco é Cristo sendo formado em cada vida. E esse é o nosso propósito aqui nesse projeto, nesses áudios, nessa leitura também. É vocês estarem preparados, prontos em Cristo. E o mais importante é que não é pela nossa força, é pelo poder de Cristo que opera em nós. O Evangelho verdadeiro produz fruto real. Nesse capítulo, vemos que viver bem começa em conhecer a Deus. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra, os Teus ensinamentos. Senhor, nos ensine a ter Cristo no centro da nossa vida. Nos ensine e nos ajude a compreender que Jesus é a imagem de Deus, que tudo foi criado por Ele, que Ele existe antes de tudo, que Ele é o cabeça da igreja e que através dele fomos reconciliados com Deus. Obrigada, Pai, porque Jesus nos trouxe o Espírito Santo, que hoje nos ensina e nos lembra de tudo aquilo o que o Senhor Jesus nos disse. Nós oramos e te agradecemos por este dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 91 da nossa leitura e corre lá no meu perfil no Instagram, no meu story, que eu vou colocar todas as medalhas de todos os livros que encerramos até hoje.